filha do milionário, morde a empregada. Mas o que ela fez depois chocou a todos. Durante uma tarde ensolarada em Tiradentes, uma festa no jardim da mansão mais comentada da cidade se transforma em um escândalo que ninguém esperava. No meio de risadas, taças de espumante e convidados da alta sociedade, a filha da milionária, conhecida por suas atitudes impulsivas, morde a empregada da casa diante de todos. O silêncio que se seguiu foi quase tão alto quanto o burburinho que tomou conta da cidade nas horas seguintes. Mas o que realmente chocou a todos foi o que essa jovem fez depois. Nada, absolutamente nada, prepararia ninguém para o que estava por vir. Curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história. Por trás do escândalo, está uma mulher poderosa e respeitada, acostumada a controlar tudo e todos ao seu redor. Mas quando sua imagem pública começa a ruir, e relações pessoais há muito tempo negligenciadas retornam com força, ela se vê obrigada a enfrentar um passado que sempre evitou. E um futuro que ela não pode mais controlar. Prepare-se para uma trama de reviravoltas, disputas familiares, tradições culturais e escolhas que custam caro. O escândalo foi só o começo. A luz dourada do fim da tarde se infiltrava pelos ramos das jabuticabeiras do jardim da mansão, lançando sombras delicadas sobre as toalhas de linho branco e os arranjos de flores do campo. Era um sábado típico em Tiradentes, com o céu limpo, o cheiro de café fresco no ar e uma leve brisa que suavizava o calor. Os convidados, membros da elite local e turistas abastados, circulavam entre taças de espumante artesanal, quitutes mineiros requintados e uma música instrumental ao vivo. No centro de tudo estava a anfitriã, a respeitada e temida milionária, herdeira do maior império cafeeiro do estado. Ela andava com passos lentos e firmes, o vestido verde esmeralda realçando sua postura impecável. Seus olhos escuros vasculhavam o ambiente com uma mistura de orgulho e vigilância. Nada fugia ao seu controle, nem a disposição das mesas, nem o modo como os garçons se portavam, nem mesmo os sorrisos forçados dos convidados. Na beirada do jardim, um pouco afastada, estava a empregada, mulher simples, de meia idade, com o avental ajustado à cintura e os cabelos presos com cuidado. Ela não deveria estar visível naquele momento, mas havia sido chamada às pressas para buscar um vaso que caíra próximo à tenda de bebidas. Discreta, tentava desaparecer entre os arranjos. Foi então que tudo aconteceu. A filha da milionária, jovem de temperamento inconstante, com os olhos faiscando sob as sobrancelhas perfeitamente arqueadas, surgiu abruptamente do meio da festa. Com um salto alto cravando no gramado, ela caminhava rápido, com o corpo tenso e a respiração pesada. Ao avistar a empregada, acelerou o passo. Ninguém entendeu o que estava acontecendo até que, sem aviso, a filha se aproximou da empregada e a mordeu no braço. Um som abafado de dor escapou da mulher, e os convidados congelaram, interrompendo as conversas em meio a olhares perplexos. A música parou. A milionária virou-se imediatamente, os olhos arregalados, o sangue fugindo do rosto. "O que é isso?" gritou ela, correndo até o centro da confusão. A empregada, ainda em choque, segurava o braço, mas mantinha-se de pé, sem gritar nem se vitimizar. A filha, por sua vez, parecia fora de si. Havia lágrimas represadas nos olhos, mas o que mais chamava a atenção era a mistura de raiva e desespero em seu rosto. "Você não entende." Ela, balbuciou a jovem, antes de ser agarrada por dois seguranças da casa, a pedido da própria mãe. Os convidados, entre cochichos e olhares de julgamento, começaram a se dispersar. Alguns fingiam que nada havia acontecido, enquanto outros já sacavam os celulares para mandar mensagens, só quem sabe registrar o escândalo. O jardim, até então um cenário de perfeição, havia se tornado um palco de vergonha. A milionária não falou mais nenhuma palavra. Apenas voltou-se para os músicos e fez um gesto discreto com a mão. A música recomeçou, suave, mas o encanto havia se quebrado. Na manhã seguinte, os boatos já tinham tomado conta da cidade. Na padaria da esquina, na barbearia, nas rodas de conversa das quitandeiras, o assunto era um só: "Você viu o que aconteceu na festa da mansão?" Dentro da casa, o clima era de tensão absoluta. A filha havia sido colocada em um dos quartos do segundo andar, sem celular, sem contato com o mundo externo.
A milionária havia contratado um psicólogo particular para avaliar o estado emocional da jovem, sua decisão mais motivada por sua imagem pública do que por preocupação real. Na cozinha, a empregada preparava o café como fazia todos os dias. Com movimentos calmos, apesar da mancha roxa no braço, recusava-se a comentar o ocorrido. A única coisa que dissera fora, e isso não foi por raiva. Foi por dor. A milionária não desceu para o café da manhã naquele dia. Em vez disso, permaneceu trancada no escritório, observando as mensagens que não paravam de chegar em seu celular. Parceiros comerciais estavam cautelosos. Um patrocínio para o festival de café havia sido suspenso. E uma colunista de uma revista de turismo já havia publicado uma nota sutil, porém devastadora, sobre o desequilíbrio emocional que reinava entre os muros de uma das famílias mais tradicionais da região. Ela apertou os olhos, exausta. Para ela, aquilo não era apenas um escândalo. Era uma rachadura em seu império de controle. E o pior, não fazia ideia do motivo real do ataque da filha. Nada justificava aquela cena. Nada. Ou será que havia algo? Naquela tarde, ao entrar discretamente na despensa para pegar um envelope antigo, a milionária escutou um sussurro vindo da cozinha, ela sabe. Ela descobriu. Era a voz da empregada. E a outra voz, de tom baixo e emocionado, era da filha. E agora? Vai contar para ela? A milionária parou. As palavras ecoaram como um trovão abafado dentro do peito. Quem sabia o quê? Voltou para o corredor em silêncio, mas a inquietação já a consumia. Na mesma noite, convocou a filha para uma conversa. Quando a jovem entrou no escritório, com os olhos vermelhos e a expressão derrotada, a milionária preparou-se para um confronto. Mas, ao contrário do que esperava, a filha caiu de joelhos no chão e começou a chorar. Me perdoa, mãe. Eu não aguentava mais guardar isso. E quando ela falou, eu só queria impedir que você descobrisse. A milionária não entendia. Mas algo dentro dela dizia que aquela confissão era mais do que parecia. Sentou-se na poltrona, olhou para a filha e, com voz firme, perguntou: o que você escondeu de mim? O silêncio que seguiu foi mais pesado do que qualquer escândalo. O silêncio da filha parecia rasgar o ar. A milionária observava a cada detalhe, o tremor das mãos da jovem, o modo como os ombros estavam curvados, como se carregassem um fardo antigo. Sentia algo se remexendo por dentro, uma angústia que não sabia nomear. Sentou-se lentamente, mantendo a postura rígida, os olhos fixos na filha ajoelhada à sua frente. Fala, ordenou. O tom era firme, porém baixo. Como se ela própria temesse a resposta. A filha ergueu os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto ainda jovem, ainda tão perdido, mesmo depois de todos os tratamentos, dos retiros e das tentativas de reabilitação emocional que a mãe havia bancado. Ela é minha irmã. A frase saiu seca, como se tivesse sido forçada para fora. A milionária franziu a testa, confusa. A quem você está se referindo? A empregada. Ela é sua irmã. Filha do seu pai com outra mulher. Eu descobri isso há meses, nos papéis antigos no escritório, quando eu ficava aqui sozinha. E ela confirmou. Disse que nunca quis te prejudicar, que só queria continuar trabalhando, em paz. A milionária sentiu o chão se mover sob seus pés. Aquilo era absurdo. Uma piada. Um delírio. Mas os olhos da filha não mentiam. Nem a firmeza vacilante com que ela dizia aquelas palavras. Levantou-se bruscamente da poltrona, caminhou até a janela e olhou para o jardim escurecido da mansão. As luzes do caminho de pedra estavam acesas, mas o jardim parecia mais sombrio do que nunca. Você está me dizendo que aquela mulher, que ela é minha irmã? Que meu pai? A filha assentiu em silêncio, enxugando o rosto com a manga do vestido. A milionária levou a mão à boca. Lembrou-se, então, de pequenas coisas. Comentários soltos de antigos empregados, olhares cruzados durante festas, a insistência do pai em manter aquela mulher na casa mesmo quando não era mais necessário. Um bilhete antigo que ela havia rasgado sem ler.
Começava a fazer sentido. Voltou-se para a filha. E por que você reagiu daquele jeito? Por que a mordida? Eu não sei. Eu estava com raiva. De você. De tudo. Achei que ela ia te contar. Achei que você ia me odiar se descobrisse que eu escondi isso. Eu só me descontrolei. A milionária sentou-se novamente, desta vez sem a elegância de antes. O peso da revelação parecia arrancar dela anos de firmeza. A filha observava com os olhos vermelhos, esperando uma explosão. Mas ela apenas respirou fundo. Quero que ela venha aqui. Agora. Minutos depois, a empregada entrou na sala. Usava o mesmo uniforme, o cabelo preso com simplicidade, mas havia uma firmeza silenciosa em sua postura. Encarou a milionária sem desviar os olhos. É verdade? Perguntou a milionária, com a voz baixa, quase um sussurro. É, mas nunca quis que isso viesse à tona. Só queria trabalhar em paz. Seu pai me ajudou a entrar na casa quando minha mãe morreu. Ele disse que cuidaria de mim. E cuidou, à maneira dele. Você sabia esse tempo todo? Soube desde sempre. Mas ele nunca me reconheceu oficialmente. Me deu abrigo, trabalho, estudo. Mas eu aprendi a nunca pedir mais do que me foi dado. A milionária sentiu uma pontada aguda no peito. Lembrou-se do pai, um homem duro, austero, mas também extremamente protetor com os que considerava leais. Tudo isso estava diante dela há anos. E ela nunca viu. Ou não quis ver. Por que não me contou? Por que você não ia acreditar? E por que não queria que me mandasse embora? Esta casa é tudo o que eu tenho. A milionária levantou-se lentamente. Andou até a janela mais uma vez. O silêncio pairava no ambiente como uma neblina densa. A filha, de pé ao lado da porta, observava a cena com atenção. Sabia que aquele momento podia mudar tudo. A milionária virou-se para a empregada e disse com frieza. Você continua aqui. Mas vamos esclarecer tudo. Em particular. Amanhã cedo. A empregada assentiu. Virou-se e saiu em silêncio. A filha, ao perceber que a mãe não diria mais nada naquela noite, também se retirou. Ficou apenas a milionária, sozinha no escritório, olhando para o retrato antigo do pai que decorava a parede. Ele sorria com aquele ar distante e orgulhoso, como se ainda estivesse no controle de tudo, mesmo depois de tantos anos. Ela pegou a garrafa de conhaque que guardava atrás dos livros e serviu-se de um copo pequeno. O líquido queimava ao descer, mas a dor era bem-vinda. Ajudava a pensar. A aceitar. Na manhã seguinte, o sol parecia mais frio. O jardim, antes exuberante, dava sinais de descuido. As flores não estavam tão vivas, as folhas acumuladas indicavam que o jardineiro havia relaxado, ou talvez fosse só a percepção dela, alterada pelo turbilhão que agora a habitava. Chamou a empregada para o escritório. Ela entrou em silêncio. Quero saber tudo. Desde o começo. E a mulher contou. Com detalhes. Como a mãe dela havia trabalhado na fazenda da família, como o pai da milionária a engravidou em segredo, como a própria mãe da milionária ficou em silêncio quando soube. Como a menina nasceu e foi criada nos fundos da casa, com o apoio financeiro do pai, mas sem jamais ser reconhecida. Como, aos 18 anos, ela própria assumiu o lugar da mãe no serviço doméstico e se calou diante da injustiça, preferindo a estabilidade ao confronto. A milionária ouvia em silêncio. Cada palavra era uma punhalada, uma ferida aberta. Sentia raiva do pai, da mãe, dela mesma. Terminada a história, olhou para a mulher diante dela. Seus olhos não pediam nada. Não havia súplica nem vitimismo. Apenas dignidade. Era sua irmã. E ela a tratara a vida toda como inferior. Você não vai mais trabalhar como minha empregada. A mulher arregalou os olhos. Vou garantir sua estabilidade. E o respeito que você merece. Não sei como reparar o passado, mas posso construir um presente diferente. Com você.
Se aceitar. O silêncio entre as duas se encheu de um tipo estranho de paz. Pela primeira vez, a milionária sentia que estava se despindo da armadura. Era vulnerável. Era humana. A irmã assentiu com um leve sorriso. Não de vitória, mas de alívio. Na cozinha, a filha observava tudo de longe. Sabia que algo novo havia nascido naquele escritório. Algo que talvez pudesse, enfim, unir aquela família tão despedaçada por segredos, orgulho e silêncio. A milionária saiu para o jardim, olhou para a casa, para os corredores que agora pareciam tão diferentes. Respirou fundo. Pela primeira vez, em muito tempo, sentia que algo nela havia se movido. E não era controle. Era cura. A manhã seguinte trouxe o murmúrio constante da cidade. Em Tiradentes, nada permanecia em segredo por muito tempo. As janelas sempre meio abertas, as portas que se mantinham entreabertas sob pretexto do calor, e os encontros casuais nas feiras e padarias formavam uma rede invisível onde cada informação se espalhava como vento em palha seca. A festa do escândalo ainda estava fresca na memória de todos, e agora, o novo boato ganhava forma. Diziam que a empregada era filha do pai da milionária. Irmã da própria anfitriã da mansão. Na praça central, grupos se formavam perto do coreto, fingindo conversar sobre a próxima festa do padroeiro, mas na verdade comentavam sobre a vergonha que se abatia sobre a tradicional família do café. Alguns viam com olhos de crítica, outros com olhos de justiça. Muitos apenas observavam, esperando o próximo capítulo. Na mansão, a milionária sentia o peso dos olhares invisíveis. Estava sentada à mesa do café da manhã, algo que raramente fazia. Sempre comia sozinha, na varanda de seu quarto, mas agora fazia questão de descer. A filha já estava lá, com os olhos inchados de uma noite mal dormida. A irmã, que havia deixado o uniforme de empregada de lado, entrava na sala com uma camisa simples, cabelos soltos, olhos firmes. A milionária serviu-se de café, sem pressa, e ofereceu à irmã, que aceitou com um aceno breve. A filha observava as duas como quem assiste a uma peça de teatro de final imprevisível. O silêncio entre elas não era de desconforto, mas de adaptação. Estavam aprendendo a se olhar de outra forma. Você ainda quer continuar morando aqui? A milionária perguntou, após um tempo. A irmã deixou a xícara na mesa com cuidado. Sim. Aqui é o único lugar onde vivi. Mas se você achar melhor que eu vá. Não. Não acho. Só quero que seja a sua escolha. Não quero mais que nada seja imposto a ninguém nesta casa. A filha, surpresa, ergueu as sobrancelhas. A mãe, por décadas acostumada a comandar tudo com mão de ferro, parecia diferente. Mais calma. Humana. Pouco tempo depois, enquanto a milionária caminhava pelos corredores da mansão, sentia os olhos dos funcionários desviarem quando ela passava. Já não era o respeito frio de antes, era uma mistura de dúvida, curiosidade e compaixão? Aquilo a incomodava. Não estava acostumada a ser observada como uma peça em reconstrução. Foi até o escritório e ligou para o responsável pelo Festival do Café, onde por anos ela fora a principal patrocinadora. Queria conversar, retomar sua posição. Mas do outro lado da linha, a resposta foi evasiva. Agradecemos seu interesse, mas neste ano decidimos seguir com uma nova curadoria, disse o homem, educado. Ela desligou sem dizer nada. Pela primeira vez, não conseguiu conter a frustração. Seu nome, antes sinônimo de prestígio, agora estava manchado. E sabia que não poderia simplesmente mandar apagar isso com dinheiro. Precisaria reconquistar seu lugar. Não com arrogância, mas com mudança. No fim daquela tarde, a milionária pediu à irmã que a acompanhasse até o antigo porão da mansão. Queria mostrar algo que nem mesmo a filha conhecia. Desceram os degraus de pedra até o espaço úmido e silencioso, onde o cheiro de madeira antiga e papel envelhecido tomava conta. Este era o arquivo do meu pai. Ele guardava tudo aqui. Documentos, cartas, contratos, até manuscritos sobre a história da família. E por que me trouxe aqui? Porque acho que está na hora de resgatar o que fomos.
mas também de mostrar o que somos agora. Eu pensei em abrir esse espaço para visitas guiadas. Transformar parte da casa em um centro cultural. E quero que você me ajude a montar essa exposição. A irmã ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos percorriam as estantes cheias de pastas e caixas. Havia ali uma história que ela nunca teve direito de conhecer, e agora estava sendo convidada a participar da reescrita. Aceito. Mas com uma condição. Qual? Que seja gratuito. A cidade precisa saber quem somos. E precisa acessar isso. Sem barreiras. A milionária hesitou. O orgulho quase falou mais alto. Mas ela respirou fundo. Tudo estava mudando, inclusive ela. Fechado. Nos dias que se seguiram, a casa se transformou num canteiro de organização. Funcionários que antes apenas limpavam e serviam agora catalogavam documentos, limpavam peças antigas, ajudavam na montagem de painéis. A filha participava ativamente, desenhando a identidade visual do projeto, organizando visitas escolares. O professor de história local, antes um admirador distante, se envolveu na curadoria, trazendo dados e histórias que enriqueceram o conteúdo. A cidade começou a perceber o movimento. O preconceito inicial deu lugar à curiosidade. Famílias simples, turistas e até alguns membros da elite começaram a circular pelo portão da mansão, agora mais aberto do que nunca. No dia da inauguração, a praça estava cheia. O evento se tornou o assunto da semana. Discursos foram feitos, apresentações culturais aconteceram no jardim, e a milionária, vestindo um traje simples e elegante, subiu ao pequeno palco armado para a ocasião. Boa tarde. Por muito tempo, essa casa foi símbolo de status, poder e silêncio. Hoje, ela se transforma num espaço de memória e acolhimento. Porque ninguém constrói história sozinho. E nenhuma verdade deve viver escondida. As pessoas aplaudiram. Não foi uma ovação ensaiada, mas um aplauso sincero. A milionária sentiu os olhos se encherem de lágrimas, algo raro, quase inédito. No final do evento, uma senhora se aproximou. Era uma antiga amiga da família, daquelas que criticavam por trás das cortinas. Parabéns. Nunca pensei que veria isso vindo de você. Nem eu. Mas a vida ensina. Às vezes, do jeito mais difícil. A mulher sorriu e se afastou. Mais tarde, já com a casa vazia, a milionária sentou-se no jardim. A irmã apareceu com 2 taças de vinho. Sentaram-se lado a lado, em silêncio. Você mudou, disse a irmã. Ou talvez eu só tenha tirado as camadas. Aquelas que colocaram em mim. Aquelas que eu aceitei usar. E agora? Agora eu quero viver. Não controlar. Não esconder. Não fingir. Quero viver. A filha apareceu logo depois, com um álbum de fotos. Sorriram as 3, folheando imagens antigas. Pela primeira vez em muito tempo, estavam juntas. Não por obrigação, mas por escolha. Não por sangue, mas por verdade. A milionária olhou para o céu escuro pontilhado de estrelas. O vento passava suave entre as folhas, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que respirava livre. Não era mais apenas a mulher poderosa que controlava tudo. Era filha, irmã, mãe. Era humana. E enfim, estava em paz. As semanas que se seguiram à inauguração do Centro Cultural foram marcadas por uma mudança visível na rotina da mansão. A casa, antes silenciosa e austera, agora pulsava com vozes, passos, conversas. Crianças de escolas públicas da região visitavam a ala aberta ao público, guiadas por jovens monitores contratados localmente. Universitários de cidades vizinhas apareciam com cadernos nas mãos, anotando curiosidades sobre a história da cafeicultura. O salão principal, que por anos servirá apenas para jantares elitistas, agora era palco de oficinas de artesanato e rodas de conversa com os moradores mais antigos de Tiradentes. No entanto, por trás do movimento e das boas intenções, a milionária começava a perceber algo mais profundo: o peso invisível da herança familiar não se dissolvia apenas com boas ações.
Ele estava entranhado nas paredes, nas memórias, nos gestos automáticos que ela mesma ainda carregava. Certa manhã, ao atravessar o corredor lateral da mansão, ouviu uma conversa abafada entre dois funcionários. Acredita que ela agora trata a irmã como se fossem amigas de infância? Se fosse comigo, eu já tinha saído da casa. Vai ver, é tudo fachada. Ela parou. Não fez barulho. Não confrontou. Apenas ficou ali por alguns segundos, sentindo a ferida se abrir. Sabia que seria julgada. Sabia que nem todos aceitariam a mudança. Mas ouvir aquilo, mesmo sendo apenas um comentário, era como um lembrete cruel de que sua reputação ainda era frágil. No fim daquela tarde, decidiu visitar um dos sítios que pertenciam à família, localizado a poucos quilômetros da cidade. Era uma antiga propriedade herdada do avô, que agora funcionava como fornecedor de grãos orgânicos para cafeterias da região. Chegou sem avisar. Os trabalhadores a receberam com respeito contido, misturado com surpresa. Não era comum vê-la por lá, e muito menos vestida com calça jeans e camisa de algodão simples. Caminhou pelas plantações, conversou com os encarregados, observou os jovens aprendizes que haviam sido contratados através de um novo programa de capacitação. Um deles, um rapaz tímido de olhar curioso, aproximou-se. A senhora é mesmo dona de tudo isso? Sou, respondeu ela, sorrindo. Mas agora prefiro dizer que sou responsável. Ser dona é pouco. O rapaz pareceu confuso, mas sorriu também, sem entender completamente. Ela seguiu em frente, pensando naquela resposta. Nunca havia dito aquilo antes, e talvez tivesse acabado de entender uma parte essencial de si mesma. Na volta para a cidade, pediu ao motorista que fizesse um desvio. Parou em frente à pequena casa onde sua irmã havia crescido, nos fundos da fazenda principal. Estava fechada, com as janelas trancadas e o mato começando a crescer ao redor. Um sentimento estranho a envolveu. Por tantos anos aquela construção esteve ao seu alcance, e ela nunca sequer pisara lá dentro. Na manhã seguinte, chamou a irmã para conversar. Propôs que restaurassem a casa e a transformassem num espaço de memória para os trabalhadores que ajudaram a construir o império da família. Não apenas os donos, mas os invisíveis. Os esquecidos. A irmã hesitou. Você quer mesmo mostrar isso? A parte feia da história? A milionária assentiu. Se queremos ser verdadeiras, temos que contar tudo. Inclusive o que nos envergonha. A proposta foi recebida com entusiasmo por parte da equipe do Centro Cultural, mas também com resistência. Alguns membros da sociedade local temiam que expor certas verdades pudesse manchar ainda mais a imagem da família. Um antigo sócio do pai chegou a procurá-la pessoalmente, sugerindo que ela interrompesse o projeto. Você está cavando a própria cova, disse ele, com ar paternalista. Já perdeu influência no festival, está arriscando sua posição em outros eventos da região. Esse tipo de exposição só serve para alimentar ressentimentos. Ela o encarou, os olhos firmes. Talvez seja a hora de deixar o passado doer um pouco, para que o futuro possa nascer sem mentira. O homem foi embora sem responder. Enquanto isso, a filha retomava seu tratamento psicológico com mais seriedade. Pela primeira vez, ela mesma havia procurado a terapeuta. Havia começado a entender que suas explosões, sua raiva e suas crises não vinham apenas da pressão familiar, mas também da falta de espaço para existir de verdade. Crescerá como sombra de uma imagem idealizada, uma filha moldada para ser herdeira, mas nunca ouvida como pessoa. Num fim de tarde chuvoso, entrou no escritório da mãe sem bater. Estava molhada, os cabelos grudados no rosto, mas o olhar era calmo. Você não quer saber por que eu te odiava tanto? A milionária a observou em silêncio. A filha se sentou à frente, enxugando as mãos com um lenço. Eu achava que você só me via como parte do seu plano. Como um símbolo de continuidade. Nunca como alguém com vontades próprias. Quando eu soube da história da tia, eu explodi. Não só pelo segredo, mas porque percebi que você também foi vítima disso tudo. E eu me vi em você. E me assustei.
A milionária respirou fundo. Eu te criei para ser forte. Mas agora percebo que te dei força sem te dar espaço. E isso é uma violência que eu não enxergava. As duas se olharam por um longo momento. Nenhuma lágrima caiu, mas a emoção entre elas era espessa, quase física. No mês seguinte, a pequena casa foi restaurada com rapidez. Em sua inauguração, compareceram trabalhadores antigos, ex-empregadas, descendentes de lavradores, gente que por anos passará despercebida na história da família. A irmã fez um discurso simples, falando sobre invisibilidade, resistência e afeto. A milionária, ao fim do evento, retirou um broche antigo que sempre usará, sua herança da mãe, se o entregou à irmã. Isso não é reparação. É um gesto. Você pode recusar. Mas para mim, representa reconhecimento. A irmã aceitou. Não por vaidade, mas por compreensão. Sabia que aquele objeto, pequeno e antigo, continha o peso de gerações. Naquela noite, o jardim da mansão foi iluminado com velas. A filha organizou uma apresentação artística com jovens da cidade, e pela primeira vez, os portões da casa permaneceram abertos até tarde. O ar cheirava a alecrim e café torrado. Velhas canções mineiras eram tocadas em um violão no canto da varanda. A milionária caminhava entre os convidados com passos calmos. Não era mais a mulher que observava tudo de cima. Agora ouvia histórias, fazia perguntas, ria com naturalidade. Uma senhora se aproximou, trazendo uma lembrança dos tempos em que a mãe da milionária comandava as festas da elite. Eu fui costureira da sua mãe por 20 anos. Ela era dura, mas justa. Você se parece com ela. Só que agora, e diferente. Talvez eu esteja me parecendo mais comigo mesma. E quem é você, afinal? Alguém que está aprendendo a ser. A senhora sorriu, tocou no ombro da milionária e se afastou. No fim da noite, sentada no balanço de madeira que a irmã havia instalado no jardim, a milionária observava o céu de Tiradentes. Não havia mais necessidade de controlar tudo. Sentia-se parte. Sentia-se em paz. A casa agora respirava com ela. E ela, enfim, respirava com a casa. A primavera chegou trazendo um sopro de renovação que se refletia em cada canto da mansão e da cidade. As árvores começaram a florescer novamente, e o perfume das flores misturava-se ao aroma constante do café recém-torrado. A atmosfera estava diferente, mais leve, mais aberta, como se a própria cidade tivesse respirado com alívio após os eventos transformadores das semanas anteriores. Entretanto, mesmo em meio à calmaria da nova estação, os ecos do passado continuavam ecoando, trazendo desafios que só poderiam ser enfrentados com coragem. A semana começou com uma notícia inesperada: um jornalista renomado, conhecido por suas reportagens críticas sobre as elites locais, expressou interesse em produzir uma matéria investigativa sobre o Centro Cultural da mansão. A milionária recebeu o contato com uma mistura de apreensão e determinação. Sabia que sua vida, e a da irmã, voltariam à mira pública com intensidade. Decidiu encarar o momento de frente, marcando uma reunião para o fim da tarde no escritório. Quando o jornalista chegou, a sala ainda cheirava a alfazema. Ele carregava uma câmera e um gravador, mas também curiosidade evidente. Após cumprimentos formais, fez sua primeira pergunta: como surgiu a ideia de transformar parte da mansão em um espaço de memória? A milionária respirou fundo, lembrando dos rostos emocionados na inauguração da casa da irmã. Contou como o peso do legado da família, escondido por anos, lhe pesava no peito, como a revelação sobre a irmã foi o estupim para repensar tudo. Falou sobre a irmã que sempre existiu ali, mas invisível até então. E falou sobre a filha, não apenas como herdeira, mas como alguém que precisava ser ouvida, cujo grito silenciado se transformou em impulso de mudança. O jornalista anotou tudo, com respeito no olhar, parecendo entender a relevância da história que tinha diante de si. No entanto, nem todos na cidade reagiram com empatia. Alguns comerciantes, temendo boicotes ou retaliações, mantiveram distância. Outros machados de rodoviária continuavam a cochichar sob a sombra das janelas abertas. Comentavam que aquela abertura excessiva poderia prejudicar os negócios da elite.
que era melhor manter as aparências de paz e harmonia. A milionária escutava essas opiniões com paciência, reconhecendo que mudança é incômoda. Decidiu enfrentar os comentários e respondeu publicamente, em carta aberta à comunidade: reconciliação custa trabalho, atenção, o enfrentamento da vergonha, e este projeto não nasceu para desagradar ninguém, mas para curar histórias que existiam há muito tempo, inclusive as minhas. Essa atitude provocou um novo olhar sobre ela. Muitos passaram a respeitar mais sua postura, não por condescendência, mas por coragem. Um grupo de artesãos locais, que antes só vendia seus produtos na feirinha do pátio, foi convidado a montar uma loja dentro da mansão. A casa que antes abrigava louças finas e porcelanas delicadas agora expunha toras artesanais, bordados de mãos enrugadas e lembranças feitas com amor. Enquanto isso, a irmã se dedicava à curadoria do espaço recém-restaurado. Suas mãos de marcar em papéis antigos agora tocavam com cuidado conchas, pedaços de madeira, fotos em preto e branco, tudo parte da memória coletiva de um lar que fora sede de um império, mas também de histórias jamais contadas. Um projeto público estava em andamento, oficinas de contação de histórias para crianças da escola municipal. A milionária sugeriu que a filha participasse como narradora convidada, uma forma de mostrar que sua voz, antes abafada pelos gritos e pressões, podia agora ser usada com afeto e sinceridade. A jovem, hesitante, aceitou. No dia das apresentações, subiu ao pequeno palco improvisado no jardim e contou sua versão da história, não como vítima, mas como alguém que aprendeu com seus erros, que entendeu que controle demais é também ausência de vida. As crianças ouviam, fascinadas. Os pais observavam com olhos marejados. Na plateia, a irmã e a mãe se entreolhavam. Sentiam que algo real se construía ali, sem artifícios ou falsos encantos. Ainda assim, nem tudo era suave. Um incidente inquietante abalou a tranquilidade da família. Durante uma visita ao centro cultural, um dos visitantes deixou cair, acidentalmente, um vaso antigo. A peça se estilhaçou no chão, fragmentando-se em 1000 pedaços. O silêncio que se seguiu foi tão profundo quanto o impacto da revelação anterior. A milionária e a irmã correram para o local, era uma relíquia de valor sentimental, relacionada à primeira colheita do avô. A dor não era só pela perda de um objeto, mas por saber que algo além do material tinha sido ferido, a memória intacta. Ambas foram tomadas por um misto de raiva e culpa. A menina responsável pelo incidente chorava, apavorada, cercada por professores e colegas. A milionária se ajoelhou, pegou um fragmento do vaso e segurou a mão da criança: está tudo bem. Objetos se quebram. Memórias se fazem de recomeço, de respeito, de cuidado. Vou guardar esses pedaços, porque são parte de uma história que seguimos reconstruindo. E cada pedaço terá seu lugar, não só aqui, mas no futuro que estamos construindo. A irmã ficou silenciosa ao lado da mãe. A menina secou as lágrimas. Os outros visitantes retomaram os olhares curiosos, mas algo havia mudado no ar. O que era fragilidade virou ponte. Nos dias seguintes, a milionária organizou um workshop de restauração voltado para objetos quebrados, metáfora clara do que estavam tentando fazer em relação à família e ao legado. Artesãos ensinaram técnicas simples, visitando outras casas e mentes quebradas por segredos e silêncio. Enquanto isso, o nome da mansão e do centro cultural começou a ser lembrado não mais como sinônimo de escândalo, mas como espaço de cultura, transformação, acolhimento. O Festival de Café, enfim, convidou a mecenata para ser curadora de uma exposição especial, Sabor e Memória, que reuniria histórias de famílias agricultoras, mesas compartilhadas, lembranças passadas, cafés moídos com cuidado. Ela aceitou, emocionada. Na noite de abertura da exposição, a milionária subiu ao palco. Estava elegante, mas discreta. Não havia ostentação, apenas dignidade. A mulher que vocês conheciam como poderosa e distante decidiu, um dia, olhar para trás. Encontrou ali uma irmã invisível, uma filha confusa, um passado tracionado por silêncio e medo. Encontrei, também, uma comunidade pronta para estender o braço, não para julgar, mas para acolher. Eu vim para reparar, para reconectar, e hoje vejo que a maior herança que recebi não é de posse, mas de humanidade. A ovação não foi de hipocrisia nem constrangimento.
foi genuína. Havia naquelas palmas o reconhecimento de uma jornada real, apesar dos tropeços, apesar das falhas. No fim daquela noite, a milionária caminhou até a porta lateral da mansão. Encontrou a irmã ali, sentada num banco de pedra, olhando o céu coberto de estrelas. Obrigada por ser parte disso, disse ela. Obrigada por me enxergar, respondeu a irmã. As flores de primavera balançavam com o vento, como num balé secreto. A mulher responsável pela mansão finalmente se sentia leve. O efeito de uma reconciliação, algo tão delicado quanto um broto na primavera, florescia com força, abraçado por toda a cidade. A cidade estava diferente. As ruas ainda eram de pedra, as igrejas ainda tocavam seus sinos às 6 da tarde, o cheiro de pão de queijo e café ainda dominava as manhãs. Mas o olhar das pessoas havia mudado. Havia menos rigidez nos cumprimentos, mais curiosidade nas perguntas. A mansão, agora transformada em um centro cultural vivo e pulsante, havia deixado de ser apenas um símbolo de riqueza silenciosa. Tornou-se um lugar onde o passado se encontrava com o presente para reconstruir significados. Mas dentro da mansão, nem tudo estava completamente resolvido. A mudança externa era visível, mas a transformação pessoal, sobretudo da milionária, exigia um esforço diário. Nem sempre era fácil sustentar a leveza que ela buscava transmitir. Em muitas manhãs, ainda sentia o peso dos anos em que acreditou que o poder vinha do controle, da ordem rígida, do silêncio absoluto. Agora, tentava encontrar outra forma de existir dentro de sua própria história. Num fim de tarde nublado, ela decidiu visitar o sótão da mansão, um lugar onde não pisava há décadas. Subiu os degraus com certa hesitação, abrindo a porta que rangia como se estivesse acordando de um sono. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Profundo. Lá dentro, havia caixas cobertas de poeira, móveis antigos, roupas guardadas, fotografias desbotadas e livros com anotações feitas à mão. Um mundo esquecido. Sentou-se no chão, puxou uma caixa e começou a folhear documentos, cartas, bilhetes trocados entre seus pais, alguns com linguagem fria, outros com pequenas demonstrações de afeto escondidas entre frases formais. No fundo de uma das caixas, encontrou um caderno antigo. Era da mãe. As páginas estavam preenchidas com receitas, desenhos de vestidos, anotações sobre festas, convidados, despesas domésticas. Mas no meio de tudo, encontrou algo que a fez perder o fôlego. Uma carta escrita, mas nunca enviada. Endereçada à irmã. A milionária leu cada palavra com um nó na garganta. A mãe reconhecia o erro, a omissão. Dizia que nunca teve coragem de enfrentar o marido e a sociedade. Pedia perdão por ter permitido que a filha crescesse na sombra. E dizia que, mesmo à distância, sempre a amou. Levantou-se com o caderno nas mãos, desceu as escadas e foi ao encontro da irmã, que organizava uma nova exposição sobre as trabalhadoras do café. Sentaram-se lado a lado no antigo jardim, agora repleto de bancos e canteiros floridos. A milionária entregou a carta sem dizer uma palavra. A irmã leu devagar, as mãos tremendo levemente. Quando terminou, ficou em silêncio por longos minutos. Nunca pensei que fosse ver algo assim, disse finalmente. Não sei se isso muda tudo, mas muda alguma coisa. Obrigada por me mostrar. Elas permaneceram ali por um tempo, sem precisar falar. A presença da outra era suficiente. O passado já não as separava da mesma forma. Ainda havia dor, mas agora existia espaço para a cura. Nos dias seguintes, a cidade se preparava para o aniversário de Tiradentes. Como parte das celebrações, o Centro Cultural da Mansão fora escolhido para sediar uma das homenagens principais, um concerto de música mineira e a entrega de medalhas a moradores que contribuíram para o desenvolvimento cultural da região. A filha, envolvida na organização do evento, pediu que a mãe fosse uma das homenageadas. Você tem que aceitar, disse ela. Por tudo que você fez. Pela coragem de mudar. A milionária hesitou.
Sentia que ainda não havia feito o suficiente. Mas entendeu que às vezes aceitar reconhecimento também faz parte da jornada de reconstrução. Na noite do evento, o jardim da mansão estava iluminado por centenas de lanternas penduradas em árvores. As pessoas usavam roupas simples, mas elegantes. Os músicos afinavam seus instrumentos, e a filha corria de um lado para o outro, ajustando os detalhes com a ajuda de jovens da cidade. A milionária subiu ao palco quando foi chamada. Aplausos respeitosos a acompanharam. Ela não carregava mais a pose de antigamente. Seus cabelos estavam presos de forma simples, seu vestido era discreto. Pegou o microfone com calma. Boa noite. Quando esta casa foi construída, ela tinha um propósito, proteger o nome da minha família. Durante muitos anos, vivi aqui como guardiã de um legado que nem sempre entendi. Hoje, esta casa tem outro propósito. Ela existe para contar histórias. Todas elas. Inclusive aquelas que foram silenciadas. E eu sou só mais uma voz entre tantas. O que me torna digna desta homenagem não é o que possuo, mas o que tive coragem de devolver no espaço que muitos aqui sempre mereceram. Obrigada por caminharem comigo. O público aplaudiu de pé. Nos olhos de muitos, havia lágrimas. Na varanda, a irmã segurava a medalha que também havia recebido discretamente, por seu trabalho na preservação da história dos trabalhadores da região. Naquela mesma noite, após o evento, a filha chamou a mãe e a tia para uma conversa reservada. Queria apresentar uma proposta. Estive conversando com uma universidade de Belo Horizonte. Eles têm interesse em criar uma parceria com o Centro Cultural. Cursos, bolsas, programas de intercâmbio. Mas querem que uma de nós vá até lá representar o projeto. Não como empresária. Como mulher que viveu e construiu essa transformação. E eu pensei em você, mãe. A milionária arregalou os olhos. Eu? Sim. Eles querem ouvir sua história. Mas não só sua trajetória como empresária. Querem ouvir sobre você. Como pessoa. Como filha. Como mãe. Foi a primeira vez que a milionária sentiu que sua vida, com todas as suas rachaduras, poderia ser fonte de inspiração. E não apenas de julgamento. Nos dias que se seguiram, preparou-se para a viagem com a ajuda da irmã e da filha. Levou documentos, imagens da mansão, cartas antigas e objetos simbólicos. Mas o mais importante estava no que não cabia na mala, sua nova forma de olhar o mundo. Chegando à universidade, foi recebida com carinho e curiosidade. A palestra aconteceu em um auditório lotado. Falou sobre suas raízes, suas escolhas, seus erros, e principalmente sobre o reencontro com a própria história. Falou sobre a irmã, sobre a filha, sobre o silêncio e sobre a música que finalmente se ouvia na casa onde cresceu. Foi aplaudida de pé. Na volta para Tiradentes, sentiu algo que não conhecia bem, o orgulho genuíno. Não por ser milionária, mas por ter conseguido construir algo mais valioso do que bens. Pela primeira vez, estava satisfeita com o que havia semeado. Quando chegou em casa, foi recebida com abraços. A filha correu ao seu encontro. A irmã preparava café na cozinha. Tudo parecia simples. E exatamente por isso, era grandioso. Naquela noite, sentadas juntas na varanda, as três mulheres observavam a lua refletida no vidro das janelas. Não precisavam falar. O silêncio entre elas agora era de paz. De cumplicidade. A mansão seguia viva, mas não por suas paredes, e sim por seus habitantes. A história da filha que mordeu a empregada havia se transformado em algo maior. Em vez de escândalo, tornou-se símbolo de transformação. E aquilo que começou como confronto, terminou como reconexão. A milionária não era mais apenas um título. Era mulher, irmã, mãe, ser humano. E pela primeira vez, sentia-se inteira. O mês de junho chegou com suas manhãs frias e tardes douradas, trazendo um clima nostálgico para Tiradentes. As ladeiras da cidade, sempre movimentadas, agora recebiam turistas que vinham tanto pelo charme colonial quanto pelas novas atividades promovidas pelo Centro Cultural da Mansão.
A cidade havia encontrado uma nova identidade, e os olhos curiosos não buscavam mais apenas o passado escravocrata disfarçado de tradição, mas histórias reais, vividas, com todas as suas dores e superações. Na mansão, as coisas pareciam tranquilas, mas a milionária sabia que toda mudança verdadeira exige manutenção. A jornada que começara com uma revelação dolorosa agora exigia continuidade. Não bastava abrir as portas, era preciso sustentar esse novo espaço com integridade, verdade e, principalmente, escuta. Foi num desses dias frios que ela recebeu uma visita inesperada. Uma senhora de cabelos brancos, passos firmes e olhos atentos apareceu na portaria da mansão com um envelope nas mãos. Disse que precisava conversar com a dona da casa. A milionária, que não estava com compromissos marcados, autorizou a entrada, curiosa. Na sala principal, a visitante sentou-se com postura ereta e voz calma. Apresentou-se como neta de uma antiga empregada da família. Contou que sua avó havia vivido naquela casa por quase 20 anos, cuidando da cozinha, dos jardins, e também das crianças, inclusive dela. Minha avó dizia que a mansão falava. Ela dizia que as paredes guardavam tudo. Não só os segredos, mas os silêncios, os medos, os gritos abafados. Hoje eu vim aqui porque achei que era hora de devolver o que ela escreveu. Do envelope, tirou um pequeno caderno de capa azul marinho. Era um diário. A milionária recebeu o objeto com cuidado, como quem segura um fragmento de tempo. A senhora levantou-se em seguida. Não quero nada em troca. Só achei que esse pedaço da história também era seu. E dela. Após a visitante partir, a milionária subiu para seu quarto com o diário nas mãos. Sentou-se na poltrona ao lado da janela e começou a ler. As primeiras páginas eram simples, anotações de rotina. Depois vinham relatos pessoais. Sobre os filhos que ficavam longe, as noites sem dormir, os medos de errar ao tratar as crianças dos patrões como se fossem dela. Mas o que mais a comoveu foram as páginas em que a empregada falava sobre a irmã. Ela é pequena, mas o olhar dela é o mais velho da casa. Vive calada, mas quando me abraça, parece que entende tudo. A milionária fechou o caderno com as mãos trêmulas. Aquela mulher simples havia enxergado o que ninguém quis ver. Um sentimento de gratidão a invadiu, misturado a arrependimento. Como teria sido se essa escuta tivesse acontecido antes? Na manhã seguinte, convocou uma reunião com a equipe do Centro Cultural. Decidiu criar uma nova ala na casa, um espaço dedicado às vozes silenciadas. O diário da empregada seria uma das peças centrais. Outras cartas, bilhetes, desenhos e registros que por muito tempo foram considerados sem valor passariam a ter destaque. A proposta era clara e não exaltar a dor, mas reconhecer sua existência como parte da história. A decisão gerou reações variadas. Alguns aplaudiram, outros acharam que era um risco abrir espaço para possíveis críticas públicas. Mas a milionária não hesitou. Sabia que não havia caminho de volta. Quem deseja se redimir precisa sustentar o espelho que carrega. Enquanto isso, a filha retomava os estudos com mais entusiasmo. Após a experiência como narradora nas oficinas, foi convidada a participar de um grupo de estudos sobre identidade e memória na juventude. Passou a frequentar a biblioteca da cidade, pesquisar sobre história oral e buscar registros de outras famílias que viveram situações semelhantes. A reconciliação com a própria origem havia despertado nela uma sede por conhecimento, e a mãe, observando à distância, sentia-se orgulhosa de vê-la florescer por vontade própria. A irmã, por sua vez, começava a dar palestras nas escolas da região. Contava sua história com honestidade, sem vitimismo. Dizia que, por muitos anos, achou que ser invisível era seu destino, mas agora entendia que aquilo foi imposto. E que, hoje, caminhava para ser aquilo que sempre foi, só que com nome, com rosto, com voz. Numa dessas palestras, um jovem aluno levantou a mão e perguntou: como é perdoar alguém que te ignorou por tanto tempo? A irmã sorriu, pensativa. Perdoar não é esquecer. É lembrar sem precisar se ferir de novo. Perdoar é libertar a si mesma. Não é dar razão ao outro. É se dar a chance de respirar sem peso.
Essa frase se espalhou pela cidade, virou citação em redes sociais, foi escrita em um mural da praça principal. As palavras dela, uma vez caladas, agora ecoavam por todo o canto. Em paralelo às ações culturais, a milionária decidiu revisar os contratos de trabalho dos funcionários da mansão e das fazendas. Com a ajuda de advogados e assistentes sociais, iniciou um programa de reintegração e reconhecimento para antigos empregados que haviam se afastado sem nunca receber compensações dignas. Não por culpa direta dela, mas por herança de um sistema falho que ela, agora, decidirá corrigir. Alguns processos foram longos, outros emocionantes. Um ex-jardineiro, já idoso, voltou à mansão com lágrimas nos olhos ao receber uma carta de reconhecimento e um valor simbólico que mudaria o fim da sua vida. Pensei que vocês tinham me esquecido, disse ele, abraçando a milionária. Nunca mais, ela respondeu. O gesto tocou profundamente a todos. Na cidade, esse movimento passou a ser visto como exemplo. Outras famílias com histórico semelhante começaram a rever seus próprios legados. O que antes era tabu, agora se tornava conversa. Mas toda mudança real enfrenta seus testes. Certo dia, uma carta anônima foi deixada na caixa de correio da mansão. Era crítica. Dizia que tudo aquilo era encenação, que a milionária havia se aproveitado da dor dos outros para limpar sua imagem. A carta trazia palavras duras, acusações veladas, e um recorte de jornal antigo, destacando uma foto dela em um baile da elite, com a legenda "A herdeira da fortuna e do silêncio". Ao ler, seu coração apertou. Durante horas, caminhou pelos corredores da casa, tentando entender por que aquilo a afetava tanto. Já sabia que não agradaria a todos. Já havia enfrentado olhares e julgamentos. Mas aquele lembrete do passado, usado como arma, a feriu de maneira inesperada. No fim da tarde, chamou a filha e a irmã. Mostrou a carta. Esperava conselhos, talvez conforto. Mas recebeu algo melhor. A filha disse: "Mãe, a gente não pode controlar a história que os outros contam sobre a gente. Só pode decidir qual história a gente quer viver daqui pra frente." A irmã completou: "E se ainda estão tentando te machucar, é porque você está mexendo em feridas que precisam ser tratadas. Não pare." Naquela noite, a milionária voltou a escrever em seu diário. Não sobre negócios, mas sobre sentimentos. Anotou tudo o que vinha aprendendo. A importância de ouvir, de errar, de tentar de novo. Escreveu que a casa agora tinha alma, porque estava cheia de vida, cheia de história. E que pela primeira vez, ela também se sentia parte disso tudo, não apenas como dona, mas como alguém que aprendeu a habitar o espaço com verdade. No dia seguinte, mandou emoldurar a carta anônima e colocou-a na nova ala do Centro Cultural. Abaixo da moldura, escreveu: "E nem todas as palavras nos aplaudem. Algumas nos desafiam. E é por isso que precisamos continuar." Mais uma vez, a casa falava. O verão chegava com uma energia vibrante a Tiradentes, trazendo com ele dias longos e noites iluminadas por fogueiras e estrelas. A cidade, que até então havia se consolidado como um espaço de memória e transformação, agora buscava se conectar com o futuro. No centro dessa mudança estava a milionária, que se tornará uma referência para várias gerações, não apenas por sua fortuna, mas pela coragem de enfrentar seu próprio passado e lutar por um legado mais justo. Era uma manhã quente quando a filha chegou correndo à mansão, segurando um envelope com o brasão da universidade. Ela estava radiante. Havia sido selecionada para um programa internacional de intercâmbio que reunia jovens líderes comprometidos com causas sociais. Era uma oportunidade única, fruto dos esforços que a mãe e a irmã haviam iniciado meses antes. A milionária sentiu uma mistura de orgulho e saudade. Sabia que o afastamento temporário da filha seria um desafio, principalmente porque, nos últimos tempos, elas haviam encontrado um equilíbrio delicado após tantos conflitos. Contudo, entendeu que o crescimento da filha dependia também dessas experiências longe de casa. Enquanto a filha organizava sua bagagem, a irmã preparava um livro que estava escrevendo, baseado em suas palestras e relatos pessoais. Queria que fosse um registro para que as futuras gerações compreendessem o valor da identidade e do perdão, temas centrais em sua trajetória.
Esse livro também seria lançado durante as festividades do aniversário da cidade, marcando mais um passo na consolidação da mudança. Com a partida da filha, a milionária passou a dedicar mais tempo às responsabilidades da mansão e do centro cultural. Mas algo inquietava seu coração. Apesar do sucesso externo, havia um vazio que insistia em aparecer nas horas de silêncio. A convivência com as memórias e as histórias que revelavam feridas antigas não era fácil. Sentia, em certos momentos, que precisava de um espaço onde pudesse se mostrar vulnerável sem medo de julgamentos. Foi durante uma visita à biblioteca municipal que encontrou uma solução inesperada. Um grupo de apoio para mulheres que, assim como ela, enfrentavam questões de autoestima, passado e identidade. Decidiu participar, mesmo hesitante no início. Nas reuniões, conheceu mulheres de diferentes idades, classes sociais e histórias, mas com algo em comum: a busca por reconciliação interna. Entre elas, estava uma senhora que lhe chamou a atenção. Uma mulher simples, com olhos gentis e uma voz que transmitia calma. Contou sua própria história de superação, falando sobre o tempo em que viveu na mesma cidade, trabalhando em uma fazenda próxima, e como a chegada da milionária e sua família afetara a comunidade local. A conversa despertou nela uma sensação de pertencimento que há muito tempo havia esquecido. Nos encontros seguintes, as trocas de experiências se tornaram cada vez mais intensas. A milionária se permitiu chorar, rir, questionar. Revelou para o grupo seus medos mais profundos, suas dúvidas sobre a mãe e o pai, o conflito com a irmã, e o desejo de ser uma pessoa melhor, não apenas uma herdeira. Enquanto isso, na mansão, a equipe do Centro Cultural preparava a inauguração de uma exposição fotográfica que reunia imagens antigas e atuais, retratando as transformações da cidade e das famílias que nela viviam. A exposição tinha um nome simples, mas carregado de significado: raízes e asas. No dia da abertura, a multidão se reuniu no jardim da mansão. As fotos estavam penduradas em cabos de aço entre as árvores, iluminadas por refletores discretos. Era possível ver o contraste entre o passado e o presente, as roupas simples e os trajes sofisticados, os rostos de quem havia trabalhado nas fazendas e os filhos desses trabalhadores que agora estudavam nas universidades. A milionária fez um discurso curto, porém tocante. Falou sobre a importância de conhecer as próprias raízes para poder voar mais alto. Agradeceu à cidade por acolher seu projeto e reconheceu que nada teria sido possível sem o apoio das mulheres que, silenciosamente, haviam construído aquela história. Na plateia, a irmã estava sentada perto de uma mesa com exemplares do seu livro para venda. Ela sorria, satisfeita com o sucesso da noite, sabendo que suas palavras agora alcançavam corações que antes estavam fechados. A filha, que já estava em outra cidade, acompanhava a cerimônia por videochamada. Ao final, enviou uma mensagem para a mãe: "Estou com saudades. Vocês estão arrasando aí. Estou aprendendo muito, mas nada supera a nossa casa." As semanas seguintes foram marcadas por um fluxo intenso de atividades. O intercâmbio da filha trouxe contatos importantes, que fortaleceram os programas do Centro Cultural. Novos cursos foram criados, jovens talentos foram incentivados, e a mansão ganhou visibilidade nacional. No entanto, nem tudo era festa. A milionária ainda enfrentava dificuldades para lidar com as expectativas da sociedade. Algumas pessoas esperavam que ela voltasse ao estilo de vida anterior, que abandonasse a causa para retomar o controle absoluto sobre seus bens e nome. Outras simplesmente não compreendiam o que estava acontecendo e criticavam as mudanças, classificando-as como moda passageira. Em meio a esse cenário, um desafio inesperado surgiu. Um investidor interessado em comprar uma parte das terras da família apareceu com uma proposta tentadora. Ele prometia transformar a área em um empreendimento turístico luxuoso, que geraria empregos e renda para a cidade. Muitos membros da comunidade, inclusive alguns funcionários, ficaram divididos. A milionária viu-se diante de um dilema. Aceitar o negócio significaria recursos para ampliar os projetos culturais, mas também podia comprometer o espaço que vinha sendo cuidado como patrimônio da memória e da identidade local. Recusar poderia causar descontentamento e até mesmo desgastar alianças importantes. Durante dias, ela conversou com a irmã e a filha por videochamada.
Pesou cada argumento, avaliou os riscos e as consequências. Decidiu então promover uma assembleia aberta na cidade, onde todos os interessados poderiam expressar suas opiniões. A intenção era ouvir e construir uma decisão coletiva. No dia da assembleia, a praça principal estava lotada. A milionária abriu a palavra com sinceridade, explicando o contexto e os possíveis impactos do projeto. Escutou atentamente os relatos dos moradores, as preocupações dos trabalhadores e as sugestões dos jovens. Alguns defendiam a modernização, outros temiam a perda da identidade. A tensão no ar era palpável. No fim da reunião, foi aprovado um compromisso. O projeto só seria aprovado se respeitasse os valores da comunidade, garantisse a preservação dos espaços históricos e incluísse investimentos em educação e cultura. A milionária prometeu acompanhar pessoalmente a execução dos acordos, para que nada fosse feito às escondidas. Esse episódio foi um divisor de águas para ela. Sentiu-se fortalecida pela confiança depositada, mas também responsável por uma missão maior do que imaginava. Percebeu que ser milionária não era apenas acumular bens, mas usar o poder para construir pontes entre passado, presente e futuro. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão naquela noite, encontrou um quadro antigo da família. Observou os rostos que pareciam olhar para ela, esperando. Fechou os olhos e respirou fundo. Estava cansada, sim, mas também viva. E essa vida que pulsava dentro dela era feita de escolhas, erros, acertos, principalmente, coragem. Sentou-se à mesa de jantar, onde uma carta da filha aguardava. Abriu e leu. Falava de saudades, de aprendizados, de novos amigos e de um projeto que a filha queria iniciar na universidade, voltado para a valorização da cultura popular e das histórias não contadas. Pediu o apoio da mãe e da tia. A milionária sorriu. Sentiu que a herança verdadeira não estava nos bens materiais, mas no legado de amor, diálogo e transformação que estavam construindo juntas. Naquele instante, soube que a caminhada continuaria, mas que já haviam plantado sementes fortes para um futuro cheio de esperança. O outono chegou a Tiradentes com suas cores quentes e a brisa suave que anunciava mudanças. A mansão, que já havia testemunhado tantas histórias, agora se preparava para um novo momento. A milionária, mais madura e segura, sentia o peso e a leveza de suas decisões. Sabia que o verdadeiro valor de tudo aquilo que construíra estava no impacto que deixava na vida das pessoas ao seu redor. O projeto de preservação das terras e do centro cultural havia avançado de forma sólida. Com o apoio da comunidade e do poder público, foram realizadas obras para revitalizar espaços públicos, criar bibliotecas itinerantes e garantir que o patrimônio histórico fosse protegido. Cada avanço vinha acompanhado de desafios, principalmente burocráticos, mas a milionária e sua equipe estavam determinados a enfrentar tudo com transparência e diálogo. A filha, que ainda estava no intercâmbio, enviava relatórios detalhados sobre suas atividades. Participava de seminários, escrevia artigos e se envolvia com movimentos que buscavam ampliar a voz dos jovens em decisões sociais. Seu entusiasmo contagiava a todos, mesmo à distância. A irmã, por sua vez, seguia firme em suas palestras e no lançamento do livro. Agora recebia convites para participar de programas de rádio e televisão, o que ampliava ainda mais o alcance de suas mensagens. Sua presença era forte, mas sempre acompanhada de uma humildade que encantava quem a conhecia. Em uma manhã de setembro, a milionária recebeu um convite para participar de um fórum nacional sobre responsabilidade social das famílias tradicionais. O evento reuniria empresários, acadêmicos e lideranças comunitárias para debater o papel da riqueza na construção de uma sociedade mais justa. Para ela, era uma oportunidade de mostrar que o passado podia ser enfrentado sem medo, e que o futuro podia ser construído com justiça. Durante o fórum, apresentou o projeto da mansão, as transformações na cidade e a importância da escuta ativa. Compartilhou os aprendizados sobre vulnerabilidade, coragem e a necessidade de olhar para as histórias não contadas. Sua fala emocionou muitos, inclusive outros milionários que, até então, mantinham distância dessas questões. Após o evento, recebeu um convite para visitar outras cidades com histórias semelhantes.
O objetivo era criar uma rede de cooperação para fortalecer projetos culturais e sociais, utilizando a experiência de Tiradentes como referência. A milionária aceitou, vendo ali uma possibilidade de ampliar o impacto de suas ações. De volta à mansão, as coisas não paravam. O Centro Cultural organizava uma série de oficinas de arte e literatura, voltadas para crianças e adolescentes da região. A irmã supervisionava um programa especial de oralidade, que incentivava os jovens a registrar as histórias de suas famílias, dando voz a narrativas que muitas vezes ficavam invisíveis. Em uma dessas oficinas, a filha, em visita temporária, voltou a participar das atividades presenciais. Sentiu-se feliz ao perceber que suas ideias estavam sendo incorporadas com cuidado e respeito. Durante uma roda de conversa, ouviu uma menina contar a história de sua avó, que havia trabalhado como cozinheira em uma fazenda próxima. O relato era simples, mas carregado de emoção. A menina dizia que a avó tinha o dom de transformar ingredientes simples em pratos que contavam histórias de resistência e afeto. A filha percebeu que aquela cozinha era, na verdade, um espaço de resistência cultural, um lugar onde a identidade era preservada através do sabor e do cuidado. Decidiu então criar um projeto que unisse gastronomia e memória, convidando pessoas da comunidade para compartilhar receitas e histórias. Assim nasceu a ideia do O Sabor da Memória, que logo ganhou adesão e se tornou um evento anual. Enquanto isso, a milionária enfrentava um dilema interno que já a acompanhava há tempos. Mesmo com todo o progresso externo, sentia-se presa a uma necessidade de aprovação que nunca parecia suficiente. O sucesso que conquistava vinha acompanhado de uma cobrança interna que a fazia duvidar de suas próprias capacidades e intenções. Em momentos de silêncio, questionava se realmente estava fazendo a diferença, ou apenas tentando apagar culpas que pertenciam a gerações anteriores. Esse conflito gerava noites insones e momentos de tristeza que a surpreendiam. Era uma luta entre a mulher forte e determinada que o mundo via, e a pessoa que ainda carregava feridas profundas, medo de rejeição e insegurança. Ela sabia que precisava enfrentar essa batalha para se libertar de verdade. Foi em uma tarde chuvosa que, sentada no escritório, recebeu uma visita inesperada. Um jovem pesquisador, aluno da universidade local, tinha interesse em documentar a história do Centro Cultural e o impacto das ações da milionária na comunidade. Ele trouxe consigo registros, entrevistas e até imagens que ajudariam a construir um acervo histórico para futuras gerações. A conversa entre eles foi longa e intensa. O pesquisador fez perguntas que a fizeram revisitar momentos difíceis, mas também celebrar conquistas. Falou sobre a importância da transparência, da responsabilidade e da empatia nas transformações sociais. A milionária, por sua vez, reconheceu que seu caminho estava longe do ideal, mas que cada passo dado era um aprendizado. Naquele momento, percebeu que o legado que queria deixar não estava apenas nas ações concretas, mas na capacidade de inspirar outras pessoas a assumirem seus próprios processos de mudança. Enquanto a mansão seguia sendo um ponto de encontro para ideias e projetos, a milionária decidiu dedicar parte do seu tempo a cuidar do jardim, um espaço que sempre foi seu refúgio. Plantar, regar e ver as flores crescerem era uma metáfora viva do que ela desejava para sua vida e para a cidade: crescimento, beleza e renovação, mesmo após períodos de tempestade. As estações se sucederam, trazendo novas cores e aromas. A casa, que antes era palco de conflitos e silêncios, agora pulsava com vozes, risos e histórias compartilhadas. A milionária e sua família aprenderam que o verdadeiro poder não está na fortuna acumulada, mas na capacidade de transformar, conectar e amar. Na última reunião do ano, realizada na mansão, foi lançada oficialmente a Rede de Cidades Amigas da Memória, que reunia diferentes localidades comprometidas com a preservação cultural e social. A milionária foi eleita presidente do conselho, uma posição que assumiu com humildade e dedicação. Ela sabia que ainda havia muito a fazer. O caminho para a verdadeira mudança é longo e cheio de desafios. Mas, olhando para trás, via a estrada percorrida com orgulho e gratidão. Cada sorriso, cada abraço, cada história contada era uma vitória silenciosa, um passo em direção a um futuro mais justo e humano. Ao final daquele dia, sentada na varanda, sentiu o aroma das flores misturar-se ao som distante das vozes que ecoavam pela praça. Sorriu,
consciente de que, apesar das dificuldades, tinha conseguido transformar sua vida e a de muitos ao seu redor. O inverno começava a se despedir, anunciando a chegada da primavera com suas cores vivas e aromas delicados. Tiradentes estava em festa. A cidade preparava uma grande celebração para marcar o aniversário de 20 anos da revitalização do Centro Cultural, uma iniciativa que tinha sido o ponto de partida para tantas transformações. A milionária, protagonista de uma história que se entrelaçava com a própria história da cidade, preparava-se para um momento especial, a celebração do verdadeiro legado que havia construído junto com sua família e a comunidade. Nos meses anteriores, havia sido um período intenso. O projeto O Sabor da Memória ganhará espaço não apenas em Tiradentes, mas em cidades vizinhas. As receitas e histórias compartilhadas uniram gerações, criando vínculos que antes pareciam impossíveis. A filha, que retornará da universidade, trouxe novas ideias para ampliar a iniciativa, envolvendo jovens chefes e pesquisadores culturais. Enquanto isso, a irmã finalizava seu segundo livro, desta vez focado nas histórias de mulheres da região, muitas delas desconhecidas, mas fundamentais para a construção da identidade local. Ela não apenas escrevia, mas também organizava encontros para que essas vozes fossem ouvidas e valorizadas. A milionária sentia o coração cheio ao perceber que, depois de tantas lutas internas e externas, sua família tinha encontrado um caminho conjunto, pautado no respeito, no diálogo e no amor. Cada uma delas carregava cicatrizes, mas também a força para recomeçar. Na manhã da festa, a mansão estava repleta de convidados, moradores, líderes comunitários, artistas, representantes do poder público e turistas que vinham de longe para conhecer a história que ali se desenrolava. O jardim estava decorado com flores coloridas e painéis que exibiam fotografias antigas e atuais, um convite para uma viagem no tempo. A milionária preparou um discurso, mas, ao subir ao palco, sentiu a voz embargada. Olhou para a plateia e viu rostos conhecidos, alguns emocionados, outros sorridentes. Respirou fundo e começou a falar, contando sobre os momentos difíceis, os conflitos, os medos e as dúvidas. Revelou que, por trás da fortuna, havia uma pessoa comum, cheia de imperfeições, mas que aprendeu a ser forte por amor. Ela agradeceu a todos que fizeram parte daquela trajetória, destacando a importância da comunidade, da família e das histórias que se entrelaçaram para criar um futuro diferente. A plateia se emocionou e, ao final, uma salva de palmas calorosa celebrou a coragem e a humanidade da milionária. Depois do discurso, a filha tomou a palavra para apresentar o projeto de expansão do O Sabor da Memória, que incluiria workshops, exposições e parcerias com universidades em todo o país. Destacou como a gastronomia podia ser uma poderosa ferramenta de valorização cultural e de inclusão social. A irmã fechou o evento com uma leitura emocionante de trechos de seu novo livro, acompanhada por músicos que tocavam instrumentos tradicionais da região. A combinação de palavras e sons trouxe lágrimas e sorrisos, revelando a beleza das histórias simples que carregam significados profundos. Durante a festa, a milionária aproveitou para conversar com antigos amigos e parceiros. Notou que algumas pessoas que antes tinham dúvidas sobre suas intenções agora a viam como uma líder verdadeira, capaz de unir diferentes interesses em prol do bem comum. Mas o momento mais especial aconteceu quando a filha a chamou para um canto do jardim. Com um sorriso tímido, ela entregou um envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Nela, a filha expressava sua admiração pela mãe, reconhecendo que as mudanças que haviam começado naquela casa transformaram não só a cidade, mas também suas vidas. A carta falava sobre o respeito conquistado, as lições aprendidas e a esperança que crescia a cada dia. Era um pedido para que continuassem juntas, enfrentando o que viesse, com coragem e amor. A milionária sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas agora eram lágrimas de alegria e alívio. Abraçou a filha, sentindo que aquele momento simbolizava a reconciliação que buscava há tanto tempo. A festa continuou até a noite, com música, dança e muita conversa. A mansão parecia respirar uma nova energia, aquela que só a verdadeira transformação é capaz de trazer. Nos dias seguintes, a milionária percebeu que seu conflito interno havia mudado. Ainda existiam dúvidas e medos, mas agora eles não a dominavam. Ela se permitia ser vulnerável, mas também se reconhecia como uma mulher forte, capaz de inspirar e liderar.
O sucesso que construíra era resultado de esforço, sacrifício e aprendizado constante. Cada conquista tinha um custo, mas também uma recompensa que ia muito além do dinheiro e da possibilidade de deixar um legado real, feito de respeito, empatia e esperança. Na última cena da história, a milionária, sua filha e sua irmã caminhavam juntas pela praça da cidade, cercadas por crianças e idosos que sorriam e conversavam. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Era a imagem de um ciclo que se fechava e outro que começava. Elas sabiam que a vida continuaria trazendo desafios, mas também sabiam que, juntas, seriam capazes de superar qualquer obstáculo. Porque o verdadeiro poder não estava na fortuna, mas na força do amor e na coragem de transformar. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o amigos ou nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.